com a palavra a equipe da Secretaria de Estado da Saúde. Como nosso regimento permite 10 minutos, eu daria 25 minutos, eu coloco em votação para as senhoras vereadoras. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, se levante. Aprovado os 25 minutos. É falar sobre o projeto das redes de urgência e emergência. Tem 25 minutos a equipe. Bem, boa noite e cumprimento o presidente, Vossa Excelência, presidente da Câmara, e na sequência toda a mesa, bem como os vereadores, sociedade civil, nosso exército de branco que milita diuturnamente em prol da comunidade, os nossos voluntários do Corpo de Bombeiros, também que em conjunto com a nossa equipe participam desse grandioso trabalho. Gostaria de cumprimentar também a sociedade civil, os internautas e todos aqueles que, direta ou indiretamente, participam desses trabalhos. Eu gostaria, Vossa Excelência, de também estender os cumprimentos, eu vou ser breve, até porque o tempo é diminuto, ao senhor, parabenizando pelo espaço concedido numa iniciativa da Fundação Hospitalar para tentar esclarecer equívocos e contratempos na área da saúde. Gostaria também de agradecer o gerente Henrique, bem como o Jean, da Secretaria de Estado da Saúde, que prontamente atenderam o nosso pedido em função da identidade que existe dos trabalhos, do comprometimento entre todos nós, e se fizeram presente de Joinville até aqui para defender a matéria, que começou uma caminhada em 97, setembro de 97, e estamos ainda construindo isso. Ele é dinâmico, ele não é estático. E certamente vão defender com bastante propriedade e esclarecer os assuntos pertinentes à transferência, referência contra referência, unidades de UTI, retaguarda e outros mais. Gostaria de aproveitar a oportunidade para dividir aqui uma alegria, que foi a portaria 866, que foi publicada em Diário Oficial agora dia 11 de setembro, que deu um deferimento em favor da nossa casa para o refinanciamento das nossas dívidas. Com certeza nós vamos fazer a juntada de todo o material e apresentar ao Ministério da Saúde, dando seguimento ao nosso trabalho, ao trabalho de toda uma equipe, não só meu, mas de toda uma equipe que milita em função do bem maior, que é aquela casa que tem como propósito servir a todos. Gostaria também, para finalizar, de dizer que nós, quando pensamos saúde, nós pensamos para a comunidade. Gostamos do respeito, apreciamos o respeito da comunidade, vamos ficar sempre de portas abertas para que seja conduzido todas as demandas, sejam elas de elogio, reclamação ou qualquer outra que venha ao nosso interesse, como projetos, resoluções, algo a mais que venha somar com aquilo que vai ser disponibilizado para a população. E ao pensar saúde, nós pensamos em curto, médio e longo espaço e tempo. Logo, eu gostaria de frisar que o nosso hospital tem projetos na ordem de 2.651.000 que estão tramitando aí. Muitos de curto espaço, outros de médio e outros de longo. 2.651.000 que estão no governo federal, seja na Câmara dos Deputados, no Senado, estão também na Alesc, e estão abertos para o conhecimento dos senhores, para caso se interessem em ajudar, nós estamos de porta aberta. Eu finalizo a minha palavra, Excelência, pedindo licença para Vossa Excelência, para passar a palavra para os amigos da Secretaria de Estado, que com certeza vão colocar com bastante propriedade tudo que se refere à assistência da saúde
no tocante à urgência e emergência, retaguarda, serviços de alta complexidade e UTI. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, senhor presidente e demais vereadores e a população aqui presente de Rio Negrinho. É uma alegria toda especial podermos estar aqui nesta noite e falarmos da rede. Tem sido um desafio para nós, à frente da gerência da 23ª, mas não somente da 23ª. Esse programa é um programa de política de Estado, é um programa que iniciou a partir do Ministério da Saúde, como já foi falado, começando lá em 97, depois com muita força em 2007, 2009, parou por um tempo e depois foi estabelecido como política pública de Estado, começando esse trabalho oficialmente em junho do ano passado. E nós somos gratos que esse trabalho que temos desenvolvido, a rede de atenção à saúde, é um trabalho que hoje abrange 26 municípios. A 23ª, a 24ª em Jaraguá do Sul, 25ª e 26ª com Canoinhas e Mafra juntos. Nós somos gratos por esse trabalho, porque é um trabalho que tem feito diferença, senhor presidente e demais vereadores, no trabalho não só da rede de urgência e emergência. Nós sabemos hoje que se nós formos frisar tão somente o trabalho de rede de urgência e emergência, a área hospitalar, nós nunca vamos ter hospitais o suficientemente construídos para atender esse trabalho. Por isso, se olharem esse slide, temos ali a rede de atenção à saúde, a atenção básica como base, e aí nós temos ali a rede cegonha, que é o trabalho com as mulheres, desde o início da sua gravidez até os 2 anos que a criança nascer. Depois disso, nós temos a rede de saúde mental, que é a rede psicossocial, que inclusive essa semana a equipe está em Florianópolis para ver uma resposta do Ministério da Saúde para estabelecer o trabalho da rede psicossocial de uma forma muito clara em Santa Catarina. Temos a rede também dos deficientes. Eu estarei com a nossa equipe, estaremos dia 30 em 3 Barras, porque foi aprovado no MACIR, ter em 3 Barras toda uma central de acolhimento, de tratamento do pessoal na área de deficiência, que hoje, dessa região toda, estão se dirigindo a Joinville, Jaraguá do Sul, até Florianópolis, e a partir do trabalho que a rede tem feito, de estudo dos indicadores, nós estamos conseguindo ver onde é que estão os pontos fortes nesses 26 municípios, mas também os pontos fracos. Para quê? Não para ficar fazendo crítica ou ver nisso um problema, mas como desafio para justamente alencar, para justamente procurar saídas, seja junto ao Estado, junto aos municípios ou junto ao Ministério. E aí dentro desse trabalho todo, nós temos também a rede dos crônicos, e dentro desse trabalho dos crônicos vai entrar a parte da oncologia, vai entrar o pessoal na área de diabetes, vai entrar o pessoal na área de AVC, e todo esse trabalho integrado com a atenção básica. Porque se nós fortalecermos a atenção básica, nós também vamos ter menos gente procurando os nossos hospitais. Temos que inverter esses fatores. E assim também tem sido política de Estado do governo Colombo, especialmente muito com os trabalhos da secretária Tânia Eberhardt, de nos desafiar para isso. Quem tem acompanhado, inclusive amanhã, pessoal de todos os 26 municípios, que já nos encontramos em Canoinhas, já nos encontramos em Mafra, em São Bento do Sul, no último dia 12 de agosto, e agora, amanhã, estão reunidos em Corupá, para poder estar estudando os indicadores, para poder estar avaliando algumas áreas que devem ser para nós o desafio de estabelecimento de políticas públicas aqui. Hoje, especialmente, esclarecendo sobre a rede de urgência e emergência. Tem sido um desafio para nós a rede de urgência e emergência. Nós temos nossos hospitais, muitas vezes em Joinville, saindo pessoas quase pela janela. Temos UTIs que estão sendo bem administradas agora a partir da central de regulação, mas ainda sabemos que a partir do que está sendo medido nesses indicadores não é o suficiente.
A partir disso, você pode ter um olhar do que pode ser trabalhado daqui para frente. Quais são os alvos? Quais são os desafios que estão sendo apresentados a partir daquilo que a Central de Regulação está captando, que o Jean, que é gerente dessa área especificamente, vai estar apresentando aos senhores. E ao mesmo tempo, a partir da rede de urgência e emergência, nós também estamos trabalhando a ideia dos hospitais de retaguarda. Aqueles que muitas vezes não precisam ficar no hospital, foram levados lá pela rede de urgência e emergência, mas não precisam ficar 30, 40, 60 dias no hospital. Eles podem vir para um leito de retaguarda, seja lá o Bethesda em Joinville, seja aqui em Rio Negrinho, para poder virem para cá, serem acompanhados, serem tratados e depois podem voltar aos seus lares. Mas evitar a longa permanência nos hospitais que estão ali para atender mais a rede de urgência e emergência. Só que tudo isso é uma quebra, a gente chama de quebra de paradigma. É novo, é diferente. Isso exigiu remexer em tudo que havia até então, porque havia muitas vezes o hospital que dizia, não, eu sou dono do leito, o médico diz, não, esse é meu paciente. Agora passou a ser o leito é do Estado, o leito é da nação. Aquele leito que está estabelecido como leito SUS, ele é da nação, significa que agora como Estado vai estar administrando a utilização desses leitos. No caso das UTIs, mais ainda. No caso das UTIs, somente aqueles que estão inscritos nesse sistema, a partir do momento que alguém precisa, lá no PA, lá na unidade básica, de repente de forma urgente ou emergência, ele vai se inscrever e a partir disso, a central vai estar procurando o leito para este paciente. E nesse sentido, vai estar sendo avaliado como um todo, muitas vezes tem 4, 5, às vezes tem dias que é um desespero, mas o que eu sou grato, que neste 1 ano que se colocou todo este programa, eu não tenho ouvido de que alguém tenha partido para a eternidade porque não se encontrou um leito nesse tempo. Então, a central procura nos nossos 26 municípios, a partir dos 26 municípios, ele vai também, não conseguindo aqui, ele vai procurar para a Central de Leitos do Estado, e assim se procura em outros municípios essa forma. O que nós precisamos estar aberto é justamente para esse novo jeito, que faz todo o possível para encontrar leitos para que pessoas possam ser atendidas. O nosso lema tem sido nesse trabalho de que todos um dia sabemos que vamos partir, mas que não precisam partir porque não houve atendimento. E nesta procura, nesse objetivo, temos trabalhado de forma intensiva. E eu peço agora que o Jean, que já trabalha há 12, 13 anos já como funcionário público na área hospitalar, tem sido um guerreiro intenso desse projeto, possa estar explicando mais ainda como funciona a central de regulação e a partir disso a rede de urgência e emergência para esta região, e que a partir daquilo que se começou em Florianópolis e aqui nessa região, onde 4 regionais se reuniram, 4 SDRs para esse objetivo, a partir disso o governo do estado estabeleceu mais 8 centrais para todo o estado. Vamos ter, creio que até o final do ano que vem, estabelecido 100% a regulação de leitos em todo o estado. Isso vai nos dar um quadro muito claro dos desafios que tem, das vitórias já conquistadas e daquilo que ainda temos que conquistar de forma muito clara na área de saúde pública no estado de Santa Catarina. Por favor, Gia. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente, cumprimento todos os presentes. Falar sobre a rede de urgência e emergência. Pode passar para o próximo slide, por favor. Quando o Henrique comentou sobre as redes de atenção à saúde, esse conjunto de ações, que é uma política pública do governo federal, do Ministério da Saúde, para organizar o que a gente tem hoje na rede terciária e secundária para poder atender melhor a população, veio ao encontro da necessidade da população do acesso realmente ao hospital, né? Então, nesse processo de organização das redes de atenção à saúde, senhores vereadores, nessa região aqui, essa região nossa, que compreende de Porto União até Barra Velha, nós começamos um projeto piloto há 1 ano e 3 meses atrás. Pode passar, por favor.
Quando se fala em regulação de acesso à assistência, a gente fala realmente da porta de entrada e dos leitos hospitalares, contratualizados com o SUS. Quando o Henrique comentou ali atrás que agora o leito é da nação, na verdade a gente trabalha no sentido de que o leito é do usuário. Isso é dinheiro nosso, é imposto do contribuinte que volta no sentido de acesso à rede hospitalar pública. Como funcionava antigamente? Cada ente, articuladamente nas suas regiões, procurava os recursos necessários. Haja visto que aqui no Planalto nós temos um vazio assistencial na questão de alta complexidade muito grande, tanto que a maioria da população precisa recorrer a Joinville e Jaraguá, ou mesmo a Florianópolis, ou mesmo ao Paraná, para atendimento de alta complexidade. Nesse trabalho que foi desenvolvido, pode passar, por favor? O Estado de Santa Catarina, vendo essa dificuldade na questão de criação de mais leitos, de manter as unidades, tanto sob a sua gestão como a gestão dos municípios, o alto custo que é, resolveu colocar em funcionamento o complexo regulador. O que é o complexo regulador? O complexo regulador, ele tem 3 componentes básicos. A central de internação hospitalar, a qual a gente faz parte, a central de regulação de exames e consultas, que está sob gestão municipal, e a central de urgência, mais conhecida como SAMU 192, que a gente tem notado ao decorrer do passar dos dias, que onde a gente vai, pensa-se só como SAMU, como ambulância de transporte, e não é. O serviço 192, ele é que tem a prioridade de colocar os pacientes em urgência e emergência nas portas dos hospitais, independente de ter ambulância do SAMU disponível ou não. Ele pode disponibilizar uma ambulância do próprio município, mas ele vai direcionar para o local mais adequado a esse paciente. Especificamente dentro da rede de urgência e emergência, ele é o componente que consegue colocar pacientes em urgência e emergência onde não tem vaga, mas que precisa de um atendimento para estabilizar a vida. Dentro dessa nossa processo de regulação criado, pode avançar mais, tá? Isso. Foi criada já ano passado uma lei estadual, o governador sancionou essa lei, que criou as 8 centrais de regulação de internação hospitalar no âmbito do estado de Santa Catarina. Na prática, o que aconteceu? Cada gestor municipal recebia uma cota física que a gente chama de AIH, é um cheque em branco, para poder atender a sua população nas internações hospitalares. Os gestores municipais recebiam isso, os secretários municipais. A partir do momento da criação dessa central, essa cota de cheques passou para dentro da nossa central de internação. Então, nenhum gestor municipal mais tem acesso a esses números. Somente a central de internação hospitalar. Ela gere a internação hospitalar de toda essa região. O que acontece? Quando um paciente precisa de um leito hospitalar, pode avançar, por favor. Esse ali é só um mapa ilustrativo de como está o processo da instalação das 8 centrais. A nossa central de Joinville, ela é anterior à lei, ela é precursora, ela foi a pioneira que estabeleceu essa política no Estado. A partir de nós que foi criada a lei, que agora a última central está sendo criada em outubro em Blumenau, fechando o Estado de Santa Catarina. Bom, a partir dessa lei, então, todas essas cotas financeiras, físicas, estão dentro das centrais. E como a central encaminha um paciente? Pode avançar, por favor. Pode avançar mais? Pode avançar. Mais. Isso. Aí mesmo. Como a central hoje encaminha um paciente? Se o paciente ele é um paciente que é um acidentado, politraumatizado, ou está com AVC ou infarto, qual é o caminho para conseguir botar ele no local mais adequado? Tá? No hospital de referência. 192. 192 é o serviço que coloca esse paciente no local mais adequado. Ah, mas não funciona direito. Tem que funcionar. Ele é um componente que precisa ser aprimorado. Ele está aí em construção. Essa é a função primordial do 192, né? Colocar o paciente de urgência no local mais adequado. Se esse paciente ele já estabilizou, no caso aqui o Hospital de Rio Negrinho, que não tem suporte de UTI, né? Ele estabilizou no hospital e ele precisa ser transferido para um leito de UTI, aí o hospital ele faz uma solicitação no nosso sistema de informação. Pode passar o próximo slide que tem já a questão do sistema. Anterior, isso. Ele faz uma solicitação no sistema que é online, 24 horas. O médico entra lá, solicita, bota todo o quadro clínico do paciente, cai na nossa central de internação, que funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, não fecha. Tá? Tem médico presencial e videofonistas lá trabalhando 24 horas. Ele tria aquela solicitação
ele verifica os leitos disponíveis na região, verifica quais os pacientes são mais urgentes pelo quadro clínico, por isso que o hospital tem que fazer essa inserção no sistema e esclarecer bem o porquê que ele precisa de uma UTI. O médico entra em contato com os médicos solicitantes, conversa, troca o feedback entre médico para médico, e daí a central disponibiliza um leito. Quando o atendimento é de urgência e precisa de UTI, quem é o componente especializado para transportar esse paciente é o SAMU 192, a USA, a ambulância com o médico. A central orienta para onde vai o paciente, o hospital abre o chamado para o SAMU que desloca a ambulância. O paciente daí tem a entrada garantida naquele hospital, naquele leito. Paciente, quando não é um paciente de urgência, é uma internação simples, que precisa só de uma especialidade, também é pela central. A central de internação, como está ali, ela regula 100% dos leitos contratualizados com o SUS, que o gestor contratualizou. Mesmo no caso do hospital aqui, que é um hospital filantrópico, ele tem leitos particulares ainda, mas tem leitos contratualizados com o SUS. Todos os leitos que o gestor contratualizou com o SUS são administrados pela nossa central. Qual é o critério? Critério clínico. Aquele paciente que mais precisa, mais necessita, vai para o leito disponível. Tá, mas se não tem leito de UTI, como faz? Que é um problema, a gente tem falta de leito de UTI, é verdade. Só que existem locais no estado que têm oferta de leito de UTI. O paciente tendo condições clínicas de transporte, tem toda essa situação, a gente disponibiliza a vaga e ele é transportado. Se o paciente não tem condições de transporte, o sistema ainda ele pode fazer compra na rede privada. É o passo final, né? A compra do leito privado para atender aquele paciente. Então, é assim, é todo um trâmite que tem que ser feito. O paciente se acidentou, ele vai pelo SAMU para a referência mais próxima, para a referência contratualizada. Ou mesmo os outros entes que nos ajudam muito no sistema, os bombeiros, a polícia, todos os entes que colaboram demais para atender esse usuário. O que acontece? Nós estamos tentando hierarquizar essa rede e organizar, porque assim, nem todos os prestadores têm os exames e as especialidades necessárias. Então, por isso que a central de internação de urgência, que é o SAMU, e a central de internação hospitalar, ela já tem o fluxo e as pactuações todas definidas, para onde encaminha qual paciente e que ele vai ter o atendimento adequado. É claro que o sistema está em construção, a gente não consegue, às vezes, na questão de urgência consegue, é obrigado, é direito à vida, né? Mas na questão da internação, nós estamos batalhando para conseguir elucidar e colocar esses pacientes aonde existe um leito contratualizado com o sistema. É dinheiro público, dinheiro nosso, que agora está sendo administrado de forma equânime. Com essa política de colocar tudo num sistema só, a gente está conseguindo também identificar aonde o Estado precisa agir para colocar mais recursos, né? Não simplesmente construir mais hospitais por construir, porque hoje o problema não é construir, é o custeio da máquina, que é pesado. Todo mundo sabe, já é de conhecimento, que o SUS, a tabela não é reajustada há tempos, né? E por isso que a política de rede de atenção à saúde, ela foi importante, porque ela traz dinheiro novo para os hospitais, ela traz novos recursos. Todo leito de UTI qualificado dentro do sistema, dentro da nossa rede de urgência e emergência, só para vocês terem uma noção, uma diária de UTI normal está girando em torno de R$ 323 tabelada pelo SUS. É a tabela, é o quanto paga. Se ele é credenciado, habilitado, disponibilizado para regulação, essa diária sobe para R$ 800, a mesma diária. Então, para o hospital, é bom colocar esse leito à disposição do sistema, regulado, porque ele vai ser bem melhor remunerado. Então, a gente trabalha no sistema de ganha-ganha, e desde que o usuário sempre ganhe e seja sempre atendido. Então, a questão dos leitos é bem simples hoje como funciona. Precisou de leito de internação hospitalar, basta o ponto de atenção solicitar via o sistema de informação, que a gente disponibilizou treinamento e está disposto aí, quem tiver com dificuldade a gente treina, solicitou via sistema, o paciente tem prioridade, tem leito, ele vai ser deslocado para aquele leito. Se for a questão de urgência e emergência, também tem toda uma rede articulada para poder atender em tempo hábil essa solicitação. Basicamente, a rede de urgência e emergência é isso. Existem ainda na rede de urgência e emergência não só a questão da UTI, existem os leitos de retaguarda clínica, como aqui o Hospital de Rio Negrinho tem.
São 20 leitos melhor remunerados para poder atender a demanda dos hospitais de alta complexidade, para receber o paciente, para tirar ele da UTI, para poder fazer girar o leito da UTI. E também tem os leitos de cuidado prolongado, né? Então, são componentes financeiros a mais para o hospital disponibilizar esse leito para a rede e ele ser regulado. Então, essa central é pioneira, a nossa aqui, vocês fazem parte dela, pioneira no estado de Santa Catarina, e a partir dela a gente está conseguindo mapear e nortear as ações de saúde pública na questão hospitalar dentro do estado de Santa Catarina, né? É um trabalho feito a várias mãos, depende muito dos hospitais e pouco da gente, porque a gente só disponibiliza as vagas conforme elas são ofertadas. E a nossa equipe está à disposição lá em Joinville, através dos telefones e do e-mail, né? O nosso objetivo é sempre atender bem o usuário. Importante, quem solicita para a central é o hospital, é médico. É o médico assistente do paciente. Era isso que eu tinha a repassar. Obrigado. Isso. A gente agradece a toda a equipe.